E hoje ainda é assim, tá certo? Quando está escrito assim, porque olhando do alto o Pai não viu um justo, não é verdade? É verdade. Então Paulo também denuncia isso, não há um justo, não há um homem sequer, né? É verdade. Que pratique verdadeiramente a justiça. Hoje, o que você, o que todos nós buscamos fazer é imitar Paulo, é imitar o Salvador, mas nós dificilmente atingiremos o nível de um desses, né? Mas temos que buscar isso. Verdade. Nós temos que lutar por isso. Sempre que vê que está errado, tem que recuar, olhar para trás, parar, né, amada? E não seguir em frente. É uma obrigação nossa, né? Certo. Vamos então em frente. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão sob a lei, que o diz, a fim de que toda a boca se cale e o mundo inteiro se reconheça réu em face do Criador, porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei vem só o conhecimento do pecado. Sim. Agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça do Altíssimo, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça do Criador que opera pela fé no Salvador, em favor de nós, em favor de todos os que creem, pois não há diferença, visto que todos pecaram e todos estão privados da glória do Altíssimo, e são justificados gratuitamente por sua graça em virtude da redenção realizada no Messias. Amadinha, essa passagem aí foi muito usada pelo sistema protestante no início da implementação do protestantismo no Brasil, sabe? Porque até então o catolicismo na época usava aquela questão de pagar para ser salvo, indulgência, né? Então, quando o protestantismo veio, ele veio com uma figura diferente, né? Até para poder se contrapor ao catolicismo e poder aparecer, não é verdade? Sim. Então foi muito usado esse texto. Hoje pouco se usa. Eu até posso dizer que a Batista, eu pertencia a essa denominação, usa um pouco mais, ou usava na época que eu frequentava, um pouco mais do que as outras pentecostais. Mas mesmo assim eu vejo que a cada dia cai mais no desuso esse tipo de passagem da Escritura, né? Onde o Paulo exemplifica claramente que o que hoje nos leva ao Pai de volta, né, é realmente o Salvador, o sacrifício dele, que nos permite a salvação. É a fé no sacrifício dele, é crer nele, crer que aquilo que ele fez foi um ato para poder nos redimir, né? Mas essa pouco se usa, você não ouve muito falar disso mais. Ouvia muito na época em que o catolicismo estava sendo implantado não só no Brasil, mas em qualquer país que chegava. Usava muito textos desse tipo, este e outros textos também desse tipo. Agora, não estou dizendo com isso que seja mal ou ruim, não. Esse texto aí ele é muito assim exemplificador, tá certo? Ele exemplifica muito bem o que o Criador quer de nós e como nós fomos alcançados pela o que está aí graça, né? Que nós sabemos que não é graça, mas a benevolência dele, né? Vamos dizer assim. Verdade. Tá certo? Certo. Então, quando ele está falando de lei um pouquinho mais atrás, ele está citando mais uma vez a lei de Moisés para poder ensinar sobre a nova lei, que é a lei antiga, a mais antiga de todas, a lei do Criador, a lei do amor. Certo. Tá certo? Entendi. O Criador o expôs como instrumento de propiciação por seu próprio sangue, mediante a fé. Ele queria, assim, manifestar sua justiça, pelo fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora, no tempo da paciência do Criador. Ele queria manifestar sua justiça no tempo presente, para mostrar-se justo e para justificar aquele que apela para a fé em Yahushua. Onde está, então, o motivo de glória? Fica excluído. Em força de que lei? Das obras? De modo algum, mas em força da lei da fé, porquanto nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei. Ou acaso ele é o Criador só dos judeus? Não é também das nações? É certo que também das nações, pois há um só Criador que justificará os circuncisos pela fé e também os incircuncisos através da lei. Então, eliminamos a lei através da fé de modo algum. Pelo contrário, a consolidamos. Sim, amada. Vamos lá. Quando ele está falando aqui
sobre essa questão da lei das obras, ele está falando para nós o seguinte: você deve fazer o bem para as pessoas. Você deve praticar o amor ao próximo. Mas não é esta obra do amor ao próximo que vai te salvar. Tá certo? A gente não é salvo porque pratica amor ao próximo. Nós somos salvos porque o nosso Salvador verteu o sangue dele e pagou um preço de sangue por nós. Então nós não temos de maneira nenhuma que dizer assim: olha, eu pratico o bem, eu já nasci praticando o bem, então, porque eu, por minhas mãos, tá certo? Fiz algo para alguém, eu vou ser salvo. Sim. Para salvação não adianta nada. Não foi para poder nos salvar que ele deixou a lei dele, o amor ao próximo. Para nos salvar, ele mandou o filho dele. Certo. Eu creio até que essa leitura de Romanos, que eu não havia lido ainda, ela é propícia nesse momento, porque nós temos falado muito, muito, muito em amor ao próximo. Sim. Não é verdade, amada? É verdade. E é claro que amor ao próximo está na Escritura de ponta a ponta. Devemos sim falar. Mas nunca deixar de lembrar que o que nos conduz ao Criador, à vida eterna, à ressurreição, Sim. é o sangue do Salvador. Exatamente. E eu já disse isso outras vezes. O sangue é como se fosse um meio de transporte. Não é verdade? É o que a pessoa diz assim: eu clamei o sangue de Jesus e o bandido foi embora. Então eu clamei e disse: Jesus me cobre com seu sangue, porque o sangue de Jesus tem poder. O povo fala isso, mas na Escritura isso não tem base nenhuma para nada. Esse sangue de Jesus não tem poder para nada, a não ser para ser um veículo condutor. Porque foi pelo sangue dele que foi derramado, fisicamente, aí espiritualmente nós fomos conduzidos ao Criador. Inclusive está escrito assim: pois tende então ousadia para entrar no Santo do Santo pelo sangue do Salvador. O Shaul fala isso em outra oportunidade. Sim. Entendeu? Entendi. Nós podemos hoje adentrar ao Santo dos Santos, que o véu se rasgou, o templo com as pedras se fenderam, mas essa volta para o Salvador, para o Criador, é através do sangue. Então o sangue não é para cobre-me com seu sangue. Então eu clamei o sangue e o diabo foi embora. Não tem, o povo fala muito isso. Fala muito, verdade. Não, isso não existe. Não tem amparo para isso na Escritura. O sangue é apenas, mas não é apenas porque é simples ou é coisa boba, não. Isso é tudo. A função dele é única, mas isso foi tudo. Se não fosse isso, é verdade. É o filé mignon, né, do prato. É a questão dele ter morrido e vertido sangue por todos nós. Agora, nós devemos sim, claro, praticar o amor ao próximo. Isso é uma ordenança, é a única. É a lei do Criador, é o mandamento. Mas não para ser salvo, não vai adiantar. Agora nós temos que fazer isso para não perder a salvação. Não para ser salvo. Você não está na vantagem de ganhar, você está na situação de não perder. É verdade. Uma coisa é você adquirir, sim. Outra coisa é você perder. Então você não vai fazer isso para adquirir a vida eterna. É verdade. Faz isso para não perder a vida eterna. Porque a vida eterna já foi adquirida. Nós sempre falamos isso. O plano de salvação foi feito por completo. Não há nada que nós possamos fazer para ajudar isso. É verdade. Esse não tem como. Salvar, já estamos salvos. Nós podemos fazer para não perder a salvação e não para ganhá-la. É muito difícil, às vezes, a pessoa compreender isso, sabe? Parece fácil, mas não é. É muito difícil. Então, o mais importante, eu creio, seja a pessoa perceber que a Escritura nunca nos dá algo que a gente pode conquistar. O Novo Testamento não fala isso para nós. É sempre renúncia. É sempre perda. É sempre, na melhor das hipóteses, manter para não perder. Mas nunca conquistar. Não tem no Novo Testamento conquista. O que teria para conquistar no Novo Testamento já foi conquistado. E a salvação, o mais importante. A vida eterna é o mais importante. Por isso que essa é a promessa. Né? Não são as promessas, é a promessa. A promessa é esta. A vida eterna. A vida eterna, singular. Eu creio que nós devemos ler de novo esse trecho. Agora que a população toda e todos nós já percebemos do que se trata, ler mais uma vez, bem devagarzinho, se precisa eu vou parando. A gente faz isso já em seguida. Certo. Amadinha, ainda bem que nós não lemos de cara o livro dos Romanos. Eu fico muito feliz de ter deixado ele por último, ou penúltimo, né? Porque Apocalipse também ainda não lemos. Mas não foi por acaso assim. Eu creio que foi porque era assim que o Criador queria. Sabe por que eu digo isso, amada? Porque se eu não entendesse já, vamos dizer assim,
mais ou menos, né? Que a gente nunca entende, em parte julgamos, em parte entendemos. Nunca nós entendemos tudo e nunca julgamos o correto, né? Foi Shaul quem escreveu sabiamente essas palavras. Mas aí de mim eu posso falar, né, amada? Pelo menos o que eu me conheço, né? Eu não entenderia Romanos se não conhecesse as outras cartas que Shaul escreveu. Principalmente, entende, amada? Eu digo de mim, eu não entenderia. Sabe por que eu não entenderia? Porque quando Paulo escreveu Romanos, ele usou ele se apegou muito a exemplificações do que aquele povo daquela época conhecia para explicar o que eles não conheciam. Só que o que ocorre, amada, é que se nós não conhecermos o que aquele povo conhecia, nós vamos ficar perdidos. Entendo. Então vamos lá. O que é isso que Paulo usou que aquele povo conhecia? A lei de Moisés. Entende? Entendi. Você vê que ele fala o tempo todo de circuncisão, né? Então, Paulo usou a lei de Moisés, que era muito conhecida naquela época, para poder explicar a lei do Salvador, que é vamos chamar a graça, é a dispensação atual, tá certo? Para explicar essa que é espiritual. Ele usou muito a outra. Então, se você não tiver ligado nisso, quando você vai ler Romanos, a sua mente embaralha. Você não sabe de que ele está falando de nada, você fica perdido. É meio assim complicado de entender mesmo. É difícil. É difícil. Agora, veja bem, por isso que eu estou dizendo, graças quer dizer, as filhas de Deus, né? Mas eu agradeço, até aí falar agradeço ainda está a graça no meio. Eu não sei como é que nós vamos fugir dessa desgraça. Porque o nome é paganizado. Mas, amado, me perdoe, amado, eu não sou pagão, nem estou inventando, eu estou só seguindo a trilha do erro que eles deram. Então não tem outra palavra agora para falar. Vou falar essa, amada. Certo. Graças ao Criador, que me possibilitou ler outros livros e outras cartas antes dessa carta aos Romanos. Porque senão eu ficaria também embananado. Entende, amada? Mas hoje eu consigo ver de forma mais clara possível, pelo menos até aqui, onde nós estamos lendo. Sim. Agora, peço ao Criador que também me permita passar esse conhecimento. Porque saber é uma coisa, né? Informar o que sabe é outra, né? Verdade. Tá certo, amada? Eu gostaria de ler de novo esse trecho com a minha amada, para que a gente possa entender direitinho. Vamos ler dessa vez na Ferreira de Almeida, porque ela vai estar na tela e todo mundo vai acompanhar do mesmo jeito. Bom, olha aqui. Aqui no capítulo 18 para cima, se você observar bem, ele vai estar falando sobre aqui o povo que a boca está cheia de maldade. Olha aí, ó, deixa eu botar aqui aí. De maldade, amargura, derrama sangue, e o caminho à destruição, e não conhece o caminho da paz, não há temor do Criador diante de seus olhos. Até aqui nós já vimos o que é isso. Certo. Agora, essa explicação que ele dá, daqui para baixo, que eu creio que é importante a gente analisar bem devagarinho. Certo. Tá certo? Porque ele vai usar aqui lei de Moisés, que o povo conhecia, para explicar a lei do Criador, tá certo? Que o povo deveria ter conhecido, e também explicar a aliança do Salvador, que o povo definitivamente não conhecia. Entendeu? Entendi. Quantas leis tem ali? Duas. A do Criador e a lei de Moisés. E ali ainda tem também a aliança do Salvador, que é a nossa aliança. Que é chamada comumente como aliança da graça. Tá certo? A dispensação da graça. Então vamos conseguir agora ver e esmiuçar isso. Vamos devagarinho. Certo. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante do Criador. Amado, as pessoas querem que o mundo todo seja condenado diante do Criador? Não. Isso é inconsciente, né? É. Então, mas quem se faz debaixo da lei, Shaul está afirmando que colabora com isso. Existem pessoas hoje que ainda estão debaixo da lei de Moisés? Existe. E quantas, né, amada? É, bastante. Pergunta: o sistema religioso que está aí, protestante, ensina as pessoas da forma assim que eles ensinam mesmo para praticar, é a forma da lei do Criador ou da lei de Moisés? De Moisés. É a forma de viver o período da dispensação atual, da aliança com o Salvador, ou da aliança antiga com Moisés? Antiga. Infelizmente, amada, a verdade é, ainda hoje,
eu não vou aqui dizer que 100% do povo é evangélico, mas 99,9% do povo religioso protestante obedece à lei de Moisés. Quem tem dúvida disso, amada, é só assistir o DVD nosso, Lei e Graça. Tá certo? Assiste o Lei e Graça e a própria pessoa vai ver, por si própria, que ela está seguindo a lei de Moisés. Você entende, amada? Aí eu pergunto, a lei de Moisés, ela já foi abolida, mas a pessoa teima em segui-la ainda e segue, tá certo? Certo. Essas pessoas que seguem a lei de Moisés, ainda hoje, aprendendo nos templos religiosos, no sistema religioso,